deu a palavra como estava e, afinal, colocar como estava o acontecimento que ele já tinha pessoas públicas nos jornais e eu ainda não tinha dado conta dele. Também não podia imaginar que a crueldade, a pecaminosa crueldade se tinha instalado na nossa sociedade a este ponto. 200 pessoas abandonadas só no Cunha Cabral. 200 idosos abandonados. Obrigado por trazer para aqui essa crueldade que é para que nós celebremos esta Eucaristia do Verbo da Encarnação, o Verbo encarnado, morto e ressuscitado, com a plena consciência da importância que é fazer chegar a palavra geradora da vida e do amor, que é Jesus Cristo, ao coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada jovem neste país e neste mundo. Depois de mudar de mercado, eu perguntava o que é que aquilo acontece. E, de facto, entende-se a impaciência dele por causa da ligação tão direta, tão intuitiva do primeiro texto. Filho, ampara a bênção do teu pai e não o desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, ser inteligente para com ele. Eu, que até há 30 anos, havia uma estampa muito bonita, que era uma carta da senhora Veiga, em que ela tinha estas palavras: obrigado por me ouvires tantas vezes as mesmas histórias. Eu depois acrescentava: eu fazia de conta que era primeiro. Penso que a notícia do Teresa é suficiente e o desafio que nos faço é que vão ao livro da Ensinada, ao capítulo 3, e voltem a ler este texto, devagarinho. Num lado, se tiverem paciência, de um lado, ponham o texto do livro, duas folhas. No outro lado, ponham factos como este, que a Teresa acaba de referir, e que são a completa oposição das coisas que acontecem no nosso mundo. Desculpem ver o mundo cão. Isto, aliás, também será o primeiro dos cães, porque eles são tão amigos da gente, não é? Portanto, não podemos dizer muito não. Também podemos dizer muito selvagem, porque os animais da floresta são tão simpáticos. Este é o mundo do pecado. É o mundo cruel. Há cerca de 30 anos, que agora têm 30 anos, não se lembram. A família, quem quiser ver os jornais da altura e muitas coisas, a família era posta em questão. E tanto posta em questão que, do ponto de vista, a própria legislação civil acabou por ter que evoluir para legalizar situações que não pertenciam ao código cultural, à nossa maneira de conceber a família. E por isso foi preciso legalizar as uniões de facto, outros dizem nem sequer, basta juntar-se. E atenção, dão razões, alguns deles, conheço razões extremamente espirituais e profundas, porque dizem que me importa a mim os rituais, se depois eu vejo tanta gente que abandona a responsabilidade, o que me importa é a nossa ligação de afeto. E é isto que nos une. E para nós basta. Rogar a Deus que toda a gente estivesse casada dessa maneira. Casada com o coração. Porque depois do que nós fazemos de celebração sacramental, não é mais do que dizer, como diz a certa altura, o segundo texto, habita em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhar
uns aos outros com toda a sabedoria. As celebrações cristãs, as celebrações já na sinagoga de Jesus de antes, não são outra coisa senão um corpo que se acredita ser depositado no mesmo Espírito de Deus para acolher o alimento em comum. Porque toda a gente é mais elementar experiência. Sabe que não é a mesma coisa eu fazer uma coisa sozinho, por exemplo, comer, ou fazê-lo em conjunto. Mesmo no restaurante, onde porventura eu vou isolado. Mesmo aí. E de facto, a gente diz, eu não suporto comer sozinho. Ou então diz, aquilo que mais me custa é aquilo que é almoçar sozinho. Claro, às vezes está a almoçar sozinho num restaurante onde estão mais de 50, 100 pessoas. Só que não dizem nada. Não tem nada a ver com ele. Claro, depois começam a aparecer, felizmente, também nos restaurantes, os companheiros de almoço, porque trabalham na mesma zona. Isto é só para dizer, de facto, a nossa convivialidade íntima e natural. Que, para poder seguir sempre no caminho ascendente da nossa origem divina, precisa de ser alimentado da palavra de Cristo. Porque, afinal, porquê é que Deus aparece em Jesus de Nazaré? Para dizer ao mundo como as coisas vão erradas. É preciso manter estas coisas logo nos carris acertados. E foi por isso que ele veio. Claro que foi por isso que morreu. E é por isso que nós temos exatamente de pagar a mesma fatura neste mundo. Os primeiros crucificados parece que são os 200 abandonados no Povo de Cabral. Esta manhã, ali sobre as 9 horas, ou entre as 9 e as 10, na Antena 1 apareceu uma cantora brasileira a cantar os 5 minutos. Não sei se alguém ouviu, procura que é um encanto. E aparecia várias vezes depois, filho és, pai serás. Com toda a sabedoria que isto comporta. E de facto, nós que estamos aqui, e ainda por cima com aquela notícia, trazemos connosco para esta celebração toda esta inquietação. Mas, sobretudo, trazemos, penso eu, a determinação de que o mundo, ruim como está, ao ponto de abandonar 200 só no hospital da nossa zona, não está condenado. Este é o mundo que Deus ama. Este é o mundo ao qual Deus deu o seu filho e tomou a carne que estamos aqui hoje e cresce no seio de uma família tão especial que qualquer delas é modelo para nós podermos ir ganhando inspiração. Como é que se é pai? Olhando para José. Como é que se é mãe? Olhando para Maria. Como é que se é filho? Olhando para Jesus. E o filho, que atenção, é das coisas mais interessantes que eu acho que o texto do Evangelho aparece assim aqui meio rabino e mal criado. Não sabias que eu devia me ocupar das coisas do meu pai? Estas não sabias que querem morar a saber. Já tinhas a obrigação de saber, já tens idade para isso. Onde andaste até agora? Eu gosto de brincar com esta frase desta maneira. Porque depois diz o texto, e ele desceu com José e Maria, que era submisso. Que submissão é esta? A carta aos Filipenses diz que Jesus se fez obediente, não é? Ele não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, tomando a condição de servo. E aniquilou-se ainda mais, tornando-se obediente até à morte. Estranha obediência é esta, não acho? Eu só tenho uma maneira